Olá, queridos espectadores. Hoje, vamos embarcar em uma jornada profunda e transformadora. Nosso tema é o espírito versus carne. Uma questão central na vida cristã, e na busca pela santidade. Vamos explorar o que a Bíblia nos ensina sobre essa batalha constante entre o desejo carnal e a vida no espírito. Preparem-se para uma reflexão que pode mudar a maneira como você vê sua caminhada de fé. Desde o início dos tempos, a humanidade tem enfrentado o conflito entre o espírito e a carne. A Bíblia nos mostra, em diversas passagens, essa luta interna que todos nós enfrentamos. Em Gálatas 5, versículo 17, Paulo nos diz: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Esta passagem revela a natureza do conflito, uma oposição direta entre os desejos carnais e os impulsos espirituais. Mas o que realmente significa viver segundo o Espírito? E como podemos vencer os desejos da carne? Para entender melhor essa dualidade, precisamos voltar ao princípio. Em Gênesis, vemos que o ser humano foi criado à imagem de Deus, com um propósito divino. Contudo, após a queda de Adão e Eva, a natureza humana foi corrompida pelo pecado. Desde então, a carne, que representa nossos desejos e inclinações naturais, frequentemente nos conduz ao pecado. Em contraste, o Espírito Santo, que habita em todos os crentes, nos guia para a verdade e santidade. Esta batalha é um reflexo da luta entre viver para nós mesmos e viver para Deus. Romanos 7, versículo 18 e 19 nos oferece um insight valioso sobre essa luta, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer o bem está em mim, não, e porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo expressa aqui a frustração e a realidade de todos os crentes: queremos fazer o bem, mas muitas vezes falhamos. Esse dilema mostra a fraqueza da carne e a necessidade urgente de depender do Espírito Santo. Então, como podemos fortalecer o nosso espírito e resistir às tentações da carne? A resposta está em viver uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 5, versículo 18 nos exorta: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito significa ser guiado por Ele em todas as áreas da nossa vida, permitindo que Ele transforme nossos pensamentos, atitudes e ações. Isso envolve uma prática diária de oração, meditação na Palavra de Deus e comunhão com outros crentes. Em Gálatas 5, versículo 22 e 23, Paulo descreve o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas qualidades são evidências de uma vida controlada pelo Espírito. Quando cultivamos esses frutos, a carne perde sua influência sobre nós. É importante destacar que isso não é um processo instantâneo, mas sim uma jornada contínua de crescimento e transformação. A Bíblia também nos ensina a crucificar a carne. Em Gálatas 5, versículo 24, lemos: e os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificar a carne significa renunciar conscientemente aos nossos desejos pecaminosos e escolher seguir a vontade de Deus. Este ato de entrega total requer disciplina e um comprometimento constante em buscar a Deus acima de tudo. Além disso, Romanos 8, versículos 5 e 6 nos oferece uma chave vital para vencer essa batalha. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, para a vida e paz. Focar nossas mentes nas coisas do Espírito, como o amor, a justiça e a pureza, nos ajuda a resistir às tentações carnais. Isso envolve uma mudança de perspectiva, onde buscamos continuamente alinhar nossos pensamentos e ações com os princípios divinos. Um exemplo bíblico poderoso dessa luta é a vida de Jesus. Embora ele fosse completamente sem nenhum pecado, Jesus enfrentou tentações. No deserto, Satanás tentou Jesus de várias maneiras, apelando para as necessidades e desejos humanos. No entanto, Jesus respondeu a cada tentação com a palavra de Deus, mostrando-nos o poder das Escrituras em vencer as tentações da carne. Em Mateus 4,
versículo 4, Jesus declara: está escrito, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este exemplo nos ensina a importância de estarmos armados com a verdade bíblica para resistir aos ataques do inimigo. Outro aspecto crucial na batalha entre espírito e carne é a renovação da mente. Romanos 12, versículo 2 nos instrui: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente envolve substituir os padrões de pensamento mundanos por verdades bíblicas. Isso requer um estudo diligente da Bíblia e uma aplicação prática dos seus ensinamentos em nossas vidas diárias. Além disso, a comunhão com outros crentes é fundamental. Hebreus 10, versículo 24 e 25 nos incentiva: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A comunidade de fé nos proporciona apoio, encorajamento e correção, elementos essenciais para fortalecer nosso espírito e combater os desejos carnais. A oração também é uma arma poderosa na batalha entre espírito e carne. Jesus nos ensinou a orar para não cairmos em tentação. Em Mateus 26, versículo 41, ele disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos conecta com Deus, nos fortalece espiritualmente e nos dá a graça necessária para resistir às tentações. Por fim, a graça de Deus é o que nos sustenta nessa batalha. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, Paulo nos lembra das palavras do Senhor: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo quando falhamos, a graça de Deus nos oferece perdão e força para continuar. Reconhecer nossa dependência da graça divina é crucial para vencer a luta entre espírito e carne. Vamos aprofundar essa compreensão sobre a graça divina. A graça é um presente imerecido de Deus, um reflexo de seu amor e misericórdia infinitos. Em Efésios 2, versículo 8 e 9, Paulo escreve: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que não podemos vencer a batalha contra a carne por nossos próprios méritos ou esforços. É somente pela graça de Deus que podemos triunfar. Essa verdade nos liberta da pressão de tentar alcançar a perfeição por nós mesmos e nos leva a uma dependência total do Senhor. Além disso, a graça de Deus nos capacita a viver de maneira santa e justa. Em Tito 2, versículo 11 e 12, lemos: Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A graça não é apenas o ponto de partida da nossa salvação, mas também o poder que nos transforma e nos ajuda a viver de acordo com os padrões divinos. Ela nos ensina a dizer o não às tentações e o sim à vontade de Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo vivo de como a graça de Deus opera em nossas fraquezas. Em suas cartas, ele fala abertamente sobre suas lutas pessoais e como ele dependia da graça de Deus para vencer. Em 1 Coríntios 15, versículo 10, ele declara: Demais pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Isso nos lembra que qualquer progresso que fazemos em nossa vida espiritual é resultado da obra da graça de Deus em nós. Outro ponto crucial é a importância da confissão e do arrependimento. Em 1 João 1, versículo 9, encontramos uma promessa consoladora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Confessar nossos pecados é reconhecer nossas falhas e nossa necessidade constante da graça de Deus. O arrependimento verdadeiro envolve uma mudança de mente e de comportamento, alinhando-nos com a vontade de Deus e afastando-nos dos desejos carnais. A oração de Davi no Salmo 51 é um exemplo poderoso de arrependimento sincero.
Após seu pecado com Batseba, ele clama a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, ó Salmo 51, versículo 10 e 11. Este salmo é um modelo para todos nós de como devemos nos aproximar de Deus em humildade e contrição, buscando sua misericórdia e renovação espiritual. Além disso, a disciplina espiritual é essencial para manter nossa mente e coração focados no Espírito. A prática regular da leitura bíblica, da oração e do jejum nos ajuda a fortalecer nosso espírito e a resistir às inclinações da carne. Em 1 Timóteo 4, versículos 7 e 8, Paulo aconselha: exercita-te a ti mesmo na piedade. Porque o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esse treinamento espiritual é vital para desenvolver uma vida que reflete os valores do reino de Deus. A caminhada cristã também é enriquecida pela adoração comunitária. Em Atos 2, versículo 42, vemos a descrição da vida dos primeiros cristãos que perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A comunhão com outros crentes nos fortalece e nos oferece suporte mútuo na luta contra a carne. A igreja é um lugar onde podemos compartilhar nossas lutas, celebrar nossas vitórias e encorajar uns aos outros a permanecer firmes na fé. Outro aspecto importante é a importância do serviço cristão. Em Gálatas 5, versículo 13, Paulo nos lembra: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Servir aos outros nos ajuda a tirar o foco de nós mesmos e a colocar em prática o amor de Cristo. Quando estamos ocupados fazendo o bem e servindo, damos menos espaço para os desejos carnais se manifestarem. Devemos sempre nos lembrar do nosso objetivo final, da vida eterna com Deus. Em Filipenses 3, versículo 13 e 14, Paulo declara: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Manter nossos olhos fixos no prêmio eterno nos dá a perspectiva correta e a motivação para resistir às tentações e viver segundo o Espírito. Enquanto nos aprofundamos na compreensão dessa luta contínua entre espírito e carne, é crucial lembrarmos de alguns princípios práticos que podem nos ajudar a viver de forma mais alinhada com o Espírito. Vamos explorar agora algumas estratégias adicionais para fortalecer nosso espírito e resistir às tentações carnais. Um primeiro passo importante é reconhecer e evitar as armadilhas que frequentemente nos levam ao pecado. Tiago 1, versículo 14 e 15 nos adverte: mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Reconhecer nossas áreas de fraqueza nos permite estar mais atentos e tomar medidas preventivas para não cair em tentação. Estabelecer limites claros é uma maneira eficaz de evitar situações que podem nos levar ao pecado. Em Provérbios 4, versículo 23, somos aconselhados: sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Proteger nosso coração envolve fazer escolhas sábias sobre o que permitimos entrar em nossas vidas, seja através da mídia, das amizades ou das atividades em que nos envolvemos. Além disso, cultivar uma vida de oração contínua nos mantém conectados com Deus e sensíveis à direção do Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 nos exorta: orai sem cessar. A oração constante nos ajuda a permanecer vigilantes e a buscar a força de Deus em todas as situações. Quando nos sentimos tentados, podemos imediatamente recorrer a Deus em oração, pedindo sua ajuda e direção. Outro aspecto fundamental é a prática da gratidão. Filipenses 4, versículos 6 e 7 nos encoraja: e não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus.
Ser gratos nos ajuda a manter o foco nas bênçãos de Deus e nos afastar da insatisfação que pode levar à tentação. A leitura e meditação diária na Palavra de Deus é outra ferramenta poderosa. Em Salmos 119, versículo 105, lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A Palavra de Deus nos ilumina e nos guia, oferecendo sabedoria e discernimento para viver de acordo com a vontade de Deus. Meditar nas Escrituras nos ajuda a internalizar seus ensinamentos e aplicá-los em nossa vida diária. A importância da confissão e do aconselhamento não pode ser subestimada. Tiago 5, versículo 16 diz: Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Compartilhar nossas lutas com um irmão ou irmã de confiança nos oferece apoio e encorajamento, além de nos lembrar que não estamos sozinhos em nossas batalhas. Por último, mas não menos importante, devemos sempre buscar a direção e a capacitação do Espírito Santo. Em Romanos 8, versículo 26, lemos: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos fortalece e intercede por nós, nos guiando e capacitando a viver de acordo com os propósitos de Deus. Concluindo, a luta entre o Espírito e a carne é uma parte intrínseca da jornada cristã. Porém, através da graça de Deus, da oração, da meditação na palavra, da comunhão com outros crentes e da dependência do Espírito Santo, podemos vencer essa batalha e viver uma vida que glorifique a Deus. Que possamos, diariamente, buscar o Senhor com todo o nosso coração, permitindo que Ele nos transforme e nos guie em cada passo do caminho. Obrigado por acompanhar essa série sobre o Espírito versus carne. Que as reflexões e ensinamentos compartilhados aqui possam fortalecer sua fé e te encorajar a viver plenamente para Deus. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos edificantes. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Até a próxima!